Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos monstrinhos. Estamos começando aqui a nossa quarta videoaula. Essa quarta videoaula ela está relacionada à quinta e à sexta semana de atividades remotas. Tá? Durante essas duas próximas semanas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o estudo das populações. Vai ver daqui a pouco, né, de como que é um assunto muito importante e é um assunto também multidisciplinar. Né? Então, a gente vai perceber que é uma área de muito interesse, né? Não só da geografia, mas como da biologia, sociologia, né? E deveria ser uma área de interesse também do entendimento dos gestores públicos, porque afinal de contas as decisões que vão ser tomadas na administração de um país, de um estado, de um município, passam muito também pela dinâmica da população, né, que habita essas áreas. Tá? Mas antes de a gente começar efetivamente o nosso assunto, eu quero reforçar aqui, tá, que muita coisa vai acabar ficando de fora, porque mais extenso que fique essa videoaula, mais extensa que ela fique, não dá para a gente trabalhar todo o assunto, vai ficar muita coisa de fora. Então é importante, né, que vocês deem uma olhada no material didático, mas não só isso. Tá? Eu tenho notado que vocês, alguns alunos, pelo menos, assim, pelo que eu estou conseguindo observar, não estão fazendo uso de todo aquele material anexo que eu estou deixando nas pastas. É fundamental que você se organize para você conseguir dar uma olhada nos documentários, nos textos, né, nos artigos que eu estou colocando lá, porque são materiais que eu julgo, né, fundamentais para o total entendimento do assunto. Né? Ou seja, é o que vai contribuir para que vocês consigam contextualizar o assunto que a gente tem trabalhado semana após semana. Então, organizem-se, né? A gente sabe, já está terminando já o nosso primeiro ano de ensino remoto, e o ser humano de uma certa forma, acomodado. Isso aí não é só a questão do aluno. Todo ser humano busca uma zona de conforto. Né? Exatamente o nome já dá a entender. Então, geralmente o cara ele acha ali os seus atalhos e fica confortável ali. Tá? Esse talvez é um dos maiores desafios do ensino remoto. É você entender que você até vai conseguir encontrar esses atalhos. Os atalhos vão estar lá. Né? Por exemplo, no caso da nossa disciplina, eu vou ali, assisto uma videoaula aqui, outra ali, ou nem isso, eu faço só as atividades que ele está pedindo ali, que até podem ser feitos, até dá para ser feito, né, mal porcamente, sem dar uma olhada mais profunda no material, e beleza, já consegui a nota, ou vou conseguir a nota, ou supostamente vou conseguir a nota, e estou tranquilo. Né? Mas é aí que está, né? Essa é a questão. A única pessoa que vai estar perdendo com isso é você mesmo, que vai ter achado um atalho ali, mas vai ter perdido todo o conteúdo, toda a oportunidade de entender aquele conteúdo esse que você pode vir a usar depois. Tá? Se não, academicamente falando, elas vão ficar falando besteira aí depois, aí, ser anti-vacina e coisa e tal, né? Achar que a Terra é plana. Então, ó, a deficiência de conhecimento ali na escola acaba surtindo o efeito mais cedo ou mais tarde na vida da pessoa. Né? Então, assim, usem o material, é a hora do protagonismo de vocês serem protagonistas do próprio aprendizado. Né? Ou seja, e ter a consciência de que qual foi o material proposto, como que é a estrutura proposta. Tem as videoaulas? Tem as videoaulas. São grandes? São grandes. Né? Então eu vou assistir com cuidado, com atenção, porque elas ali têm um conteúdo específico da matéria, né? Mas eu também vou olhar o material anexo, eu vou também olhar para poder contextualizar, para ver coisas interessantes, opiniões de especialistas, de outras pessoas. Ou seja, para que vocês não fiquem só acreditando no que eu estou falando para vocês. Né? Leiam o material didático, né? Leiam o livro didático, porque é na leitura também que a gente consegue tirar as nossas conclusões sobre o assunto, tá? Refletir melhor sobre o assunto, tá? Porque afinal de contas, muito dos problemas que a gente vive hoje na área de educação, política, de uma forma geral, está exatamente na dificuldade das pessoas de se aprofundarem no conhecimento, né? De buscarem elas próprias as respostas para as coisas. Elas ficam muito esperando que alguém fale para elas, que alguém guie elas, né, para o caminho. Não, mas
Não é assim que funciona. Para você realmente não ser apenas massa de manobra, você tem que estar a todo momento se questionando, procurando, saber, ler, né? E aí então eu coloco aqui as minhas videoaulas, a própria minha visão sobre aquele assunto, mas para que vocês construam a sua visão específica sobre aquele assunto, aí vocês têm que ler mesmo, vocês têm que buscar, entender, estudar, né? Comparar as informações e qualquer coisa perguntar para a gente, né? Perguntar para mim lá nas atividades síncronas. Beleza, gente? Combinado? Então, espero então que vocês estejam usufruindo bem daquele material todo lá. Deu um trabalhão para escolher aquele material, para pesquisar aquilo tudo, tá? Para deixar lá. Não foi assim, caiu do céu, não. Então é importante que vocês realmente usem ele. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso assunto propriamente dito de hoje. Tá? E aí é legal porque o nosso assunto de hoje, ele está dentro do escopo do conhecimento que a gente chama de demografia. Né? E a demografia é um campo de conhecimento multidisciplinar. Ou seja, ele é uma área de interesse de várias ciências diferentes. Então a gente pode, claro, tem a geografia, né? Tanto que muito da pesquisa demográfica que é feita no Brasil, ela também é feita via IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou pelo menos muitos dados, né, relevantes ao estudo da demografia são levantados, né, pelo IBGE, que faz um trabalho muito bom nessa área técnica, né, de captação de informação. Tá? Agora, aliás, um órgão muito respeitável, muito seguro, inclusive, para você conseguir pesquisar. São tantos dados que o IBGE trabalha que ele mesmo não consegue processar todos esses dados, né? Então, muitas pesquisas acadêmicas que a gente acaba observando, trabalhos de teses, dissertações, até monografias, elas são executadas a partir de análises de dados que o IBGE deixa, né, no próprio site. Né? Por quê? Porque ele vai produzindo aqueles dados, mas não consegue fazer uma análise mais detalhada sobre aqueles dados. Tá? Então, o IBGE tem um papel importante no estudo da demografia no Brasil, tá? Mas não é só o IBGE, são vários outros órgãos, vários outros centros de pesquisas que tentam também avaliar direitinho, tá? Como que é o comportamento da população. Tá? Outra coisa importante quando a gente está falando sobre população, né, é vocês entenderem que eu não estou falando sobre essa gentinha que está andando lá fora, não. Né? Quando eu estou falando sobre o estudo da população, eu estou falando sobre todos nós. Então, eu estou falando sobre eu estou falando sobre vocês, né? Sobre as nossas famílias. Tá? Então, em muitos momentos, a gente vai acabar esbarrando com situações que a gente vai poder associar com o nosso cotidiano. Tá? Outra coisa muito importante é que essa área de estudo, pelo menos na geografia, ela é muito cobrada em vestibulares, em concursos. Por quê? Porque ela consegue produzir questões muito bacanas, né? Questões que exigem muito do aluno, exigem conexões, reflexões, e muitas das vezes trabalham com dados, com gráficos, com tabelas, o que é também uma questão de avaliação que o aluno precisa ter. Então aqui, durante a nossa aula, a gente vai ver muito disso. Mapas, tabelas, gráficos, e a gente vai tentar parar um pouquinho para analisar cada um. Eu conheço alguns alunos e já fui, né, durante muitos anos, professor em vários níveis e vi de tudo. E, inclusive, né, os alunos que têm pavor, né, medo de questões com gráficos, né, com tabelas. Pois eu sempre falei e continuo reafirmando que essas questões com gráficos, tabelas, são as mais fáceis de uma prova. Porque na maioria das vezes, a resposta dessa questão está ali na tua cara, na análise da tabela, na análise do gráfico. E digo mais, quanto mais escabroso ou quanto mais escabrosa for, né, a tabela, mais escabroso for o gráfico, mais fácil é a questão, porque vai estar muito possivelmente a resposta na análise do gráfico.
E o gráfico são os nossos amigos. Eles querem simplesmente falar com a gente. Eles têm informações para passar. Tá? Então, quando a gente consegue parar e olhar e analisar um gráfico, né, essas questões acabam sendo muito mais fáceis de se resolver. Né? Agora, é claro, tem sempre aquelas questões mais difíceis, que além do gráfico, além de você analisar o gráfico, você tem que associar aquele gráfico, aquela informação passada pelo gráfico, com uma informação pré-adquirida, ou seja, uma informação que a gente já aprendeu. Né? Então, assim, tem esse viés aí. No entanto, de uma forma geral, são questões legais de serem resolvidas. Então, eu quero que vocês eliminem esse medo e que a gente junto aqui faça análise desses gráficos, dessas tabelas. Né? Nem tem conta, nem tem matemática, né? Pelo menos não tem matemática a vera. Né? Se você se aprofundar no estudo de demografia, se for uma coisa que, pô, gostei, e daqui a pouco você vai, sei lá, ser um sociólogo, ou um historiador, ou até mesmo um biólogo, e for estudar a demografia, o estudo de populações, aí sim, aí você vai usar um pouquinho de matemática, porque a matemática, principalmente a estatística, né, as regras estatísticas são muito utilizadas para o entendimento do comportamento do povo, né, da população. Tá? Mas tentem ir além da estatística, dos gráficos, das tabelas, tentem entender que o que aqueles números que estão ali, que a gente vai ver, né, daqueles mapas, eles estão refletindo uma realidade social, eles estão refletindo uma realidade, né, do povo que vive ali. Tá? Então, essa que talvez seja a mais bacana dessa área da geografia, que é uma área muito, como que eu posso dizer? Para mim, particularmente, pelo menos, é uma área muito bacana. Tá? Porque ela consegue juntar tudo o que a geografia tem de bacana. Né? Ou seja, toda a questão do entendimento da natureza, do entendimento também da sociedade. Tá? Porque se não for isso, se não for esse estudo, a gente fica aqui em achismos, em opiniões, né? E acaba caindo em vários sensos comuns. É interessante porque quando a gente fala sobre crescimento populacional, quando a gente fala sobre distribuição de renda, quando a gente está falando sobre várias questões relacionadas à cidade e à ocupação das cidades, muito senso comum se trabalha. O crescimento demográfico, a gente vai ver logo agora, muita gente tem várias opiniões e até a nossa realidade engana um pouquinho os nossos sentidos. E quando a gente vai analisar estatisticamente, a gente começa a observar que isso não é muito verdade. Tá? Mas, sem enrolação, gente, vamos lá, né, para o nosso assunto. Né? Primeira coisa que a gente tem que entender no estudo da população, na demografia, talvez a coisa mais fundamental quando a gente está estudando uma população é entender como essa população cresce. Parece uma pergunta meio, né, idiota, assim, como que a população cresce? Mas tem algumas coisas aqui importantes de a gente analisar, de a gente entender direitinho. Tá? Primeiro, uma população ela só pode crescer de duas formas. Tá? Ou seja, ela só pode crescer através de um crescimento natural, tá? Que é o que a gente chama de crescimento vegetativo, ou através do fluxo migratório, ou de migração. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui. Imaginem vocês que os alunos do IF ganharam uma viagem, sei lá, para a Austrália. Né? Vamos fazer uma saída de campo para a Austrália. E aí, então, não dá para ir de busão, não dá para ir com o busão aí do campus. Né? Se desse, a gente iria, com certeza, mas não dá. Então, a gente alugou um avião. Aí, o avião, né, devido às sérias restrições orçamentárias, não era lá aquele avião top. Né? Então, no meio do caminho, infelizmente, o avião apresentou alguns problemas e ele caiu. Um pouso forçado em uma ilha deserta no meio do Pacífico. Se a gente parar para pensar, né, essa ilha deserta agora ela tem uma população. Tá? E vai que é uma ilha
misteriosa, fora dos mapas, onde coisas estranhas acontecem, né? Qualquer semelhança com Lost é pura coincidência, mas vai que os grupos de resgate não conseguem encontrar, né? Ou levam pelo menos 10 anos para encontrar, né, os alunos perdidos nessa ilha. Tá? O que vai acontecer provavelmente com os alunos perdidos nessa ilha? Bem, essa população pode vir toda a morrer, e aí então a gente vai ter um crescimento negativo, na verdade, um decréscimo da população, tá? Mas é uma ilha farta de alimentos, muito coco, né? Tem animaizinhos fáceis de caçar, né? Tem uma lanchonete do McDonald's, tá tranquilo de alimento, né? Então, é claro, mesmo com os alimentos em abundância, vai haver algumas mortes, né? Não tem acesso a remédios nem nada, mas não vai morrer toda a população. A outra questão, o outro lado da moeda, é que é possível que durante 10 anos esse grupo perdido de alunos, né, acabem também tendo filhos. E mesmo que as pessoas pensam assim, não, nunca que eu teria filho com ninguém daqui, né, que eu conheço, nem nada, são 10 anos. 10 anos é tempo a rodo. Então, depois de 10 anos, você aprende a valorizar as pequenas belezas da vida, né? Então, tenha lá aquele menino ou aquela menina, né, que você acha muito desprovido de capital estético, né? Mas depois de 10 anos o olhar muda, né? E aí você já começa a apreciar até que o branco do olho dele, né, a unha do pé dela está muito bem feitinha, né? E aí é óbvio que é possível que haja, né, algum tipo de contato mais íntimo, talvez lá, né, crescei-vos e multiplicai-vos, tá? E aí então o que acontece? Vai haver, invariavelmente, nascimentos dessa população. Então vejam vocês, nós temos um comportamento ou um pequeno grupo isolado em que algumas pessoas acabaram partindo dessa por uma pior, né? Morreram, foram comer grama pela raiz, tá? E temos um grupo de pessoas que acabaram se relacionando e tendo filhos, tá? Então, esse é o comportamento natural de uma população, tá? Então, quando eu pergunto como uma população cresce, eu não posso só dizer ou só pensar de forma, né, maliciosa, de que, claro, o pessoal faz filho e tem um monte de filho, não. Né? Quando você pensa em uma população e no crescimento de uma população, você tem que entender que você tem que somar, obviamente, os novos indivíduos que nascem, né? Mas você também tem que subtrair aqueles que morrem. Então, nós vamos ter duas taxas para entender o crescimento de uma população, ou o que a gente chama de crescimento vegetativo. Tá? E essas taxas são, como está aqui, a taxa de natalidade, que é a quantidade de crianças que nascem em um determinado grupo de pessoas que você está estudando, neste caso hipotético, né? Os alunos que se perderam na ilha deserta. Tá? E você tem que subtrair a taxa de mortalidade, ou seja, o grupo de pessoas daquele grupo, né, que você está analisando que acabaram morrendo. Tá? A combinação dessas duas taxas é o que vai nos produzir o que a gente chama de crescimento vegetativo. Mas não é a única forma de uma população crescer, tá? Ou mudar ao longo do tempo. Tá? Se algumas pessoas não aguentam mais comer McDonald's nessa ilha deserta, né? Não aguentam mais o convívio dos antigos colegas, né? E tentam fugir dessa ilha e montam lá uma canoa qualquer e tentam, né, a sorte no mar, né? Tal desespero são, né, deles, é óbvio que você vai ter que subtrair esse grupo de pessoas que estão se retirando, emigrando, né, daquela população. Tá? A mesma coisa acontece se algum navio por perto naufragar, esse grupo de azarados acabarem, né, nadando até a ilha e encontrando vocês, esse novo grupo, essa nova percentual também vai ter que ser, né, quantificado, ou seja, esse grupo que está imigrando para essa ilha, ela vai também ser somada.
Tá? Então, não é só o crescimento vegetativo que é avaliado, também os fluxos migratórios. Tá? Então, estão aí as duas formas de uma população crescer: crescimento vegetativo e migração. Aqui, neste primeiro gráfico que vocês podem ver, né, deixa eu ver se eu consigo colocar a setinha aqui, vendo a seta? Então, olha só, este primeiro gráfico é do livro didático. Aliás, vou usar muitos gráficos do livro didático aqui, né, porque tem muitos bons gráficos no livro didático. Outros eu extraí da internet, né, lá das internet. Mas o que vocês estão vendo aqui é o crescimento da população mundial ao longo da história, né? Pelo menos dos últimos 2000 anos. Tá? Não, eu estou aqui, a minha cara está tampando aqui o gráfico, mas depois eu vou compartilhar com vocês esses slides e vocês também podem olhar lá no livro didático de vocês, tá? Os capítulos referentes à população que está logo lá no iniciozinho. Tá? Mas o que eu posso observar, o que eu posso dizer para vocês, e até vocês olhando este outro gráfico aqui, é de que a gente tem uma situação ao longo de séculos em que a população se mantém abaixo da casa de 1 bilhão de pessoas, e aí eu estou falando sobre o crescimento mundial. E aí quando eu estou falando sobre o crescimento mundial, neste caso aqui, eu só tenho um elemento interferindo nesse crescimento, né, que é o crescimento vegetativo. Não tem a migração aqui. Por quê? Porque eu estou falando sobre a população do mundo. Só seria possível quantificar migrantes se tivessem ETs vindo para cá. E aí a gente colocaria eles na conta. Mas não tem, pelo menos até onde eu sei. Tá? Então, o crescimento vegetativo, podem observar aqui, né, ele manteve-se em um patamar, né, e depois, em um determinado momento, a gente vai ver mais direitinho aqui nesse outro gráfico, mais ou menos aqui, ó, nos anos de 1800, tá? Um momentinho. Opa! Subir. Então, olha só. Isso que é subir na vida, né? Então, aqui, nesse momento, tá? Em mais ou menos 1800, você vai ter uma subida vertiginosa da população. Voltando aqui no gráfico anterior, né, para ficar agora assim bonitinho, vocês podendo observar, né, a mesma coisa a gente pode observar aqui no gráfico do livro. Tá? O que aconteceu? O que aconteceu? Por que o grupo da população mundial ela sempre se manteve estável abaixo da casa de 1 bilhão, tá? Ao longo de milênios, a gente pode dizer assim, né? Aqui está, inclusive, a casa dos 5, 6, 500 mil anos, né? Antes da... aqui está pensando aqui, eles pensam aqui, inclusive, no surgimento do Homo sapiens como um todo, né? E ao longo dos últimos 5 mil anos, mais especificamente, que é esse trecho aqui, tá? Em que você pode ver que a população da Terra esteve sempre muito controlada. Mesmo entre o ano 1, né, e até mais ou menos o ano de 1800, a população da Terra esteve sempre abaixo da casa de 1 bilhão de pessoas. Né? E aí, de repente, de 1800 para cá, há uma explosão de nascimentos, uma explosão de aumento da população. Né? Uma explosão de nascimento não é um termo correto, mas uma explosão populacional é o termo mais correto. O que aconteceu? As pessoas ficaram estupidamente promíscuas e de repente saíram fazendo filhos a rodo, algo que não acontecia antes? Não, não é isso. É a primeira lição que a gente vai entender aqui. Tá? O nascimento, a taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por casal, não está diretamente associado ao crescimento populacional. Não está, ou seja, ele pode influenciar, ele influencia, tá? No entanto, existem outros fatores que têm que ser analisados para a gente entender o crescimento de uma população. Tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte, não é que as pessoas
começaram do nada a fazer, por exemplo, mais sexo. Ah, mais sexo e de repente teve filho a rodo. Não. Né? Aí sim, não existe uma relação direta entre sexo e crescimento populacional, porque as pessoas podem fazer muito sexo, né? E principalmente hoje em dia, por exemplo, você tem uma série de formas de evitar filhos. Tá? Agora, o que a gente pode ver aqui é de que no século de 1800, tá? Ali na virada do século XVIII para o século XIX, tá? A gente vai ter algumas pequenas mudanças que vão acabar, né, se tornando grandes revoluções. Tá? E a gente estudou um pouquinho disso já, lá na nossa primeira aula. Eu estou falando aqui da Revolução Industrial. Não só da Revolução Industrial em si, mas de toda a revolução técnico-científica que precede a Revolução Industrial. Essa revolução técnico-científica, ela acaba contribuindo para um aumento não só da produção, consequentemente você vai poder ofertar mais coisas para as pessoas, né? Uma condição melhor de alimentos. Aliás, o ser humano, ao longo de toda a história da humanidade, sempre lutou contra a fome. Né? A fome, e aí quando eu falo que é fome, eu estou falando de fome absoluta, de você morrer de fome. Não é aquela fomezinha que você tem, aquela sensação de fome que você tem, né, um pouco antes do almoço. Não, é realmente ficar semanas sem comer nada e acabar morrendo desnutrido, morrendo de parada cardiorrespiratória, porque o seu corpo não tem mais da onde extrair energia, já tirou a gordura, já consumiu seus músculos e você não tem mais nada, você é só pele e osso e você não tem mais energia nem mesmo para fazer com que seu coração continue batendo. Né? Eu estou falando desse morrer de fome. Então, ao longo de toda a história da humanidade, isso foi sempre uma realidade. Tá? Só que ali, no século XVIII, com o advento da tecnologia, da ciência, a gente vai ter um aumento exponencial da produção de todas as coisas, inclusive de alimentos. Tá? Então, isso vai permitir um aumento da população. Aliás, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, você consegue notar um aumento, né, mais sensível a partir do ano 1000. Né? Ou seja, técnicas agrícolas, ainda na Idade Média, vão permitir lentamente que a produção de alimento aumente. Tá? Isso vai permitir que a população continue aumentando, né, gradativamente. Só que no século XVIII, não só a produção de alimentos, mas como a ciência como um todo, vai evoluir para conseguir ofertar condições melhores de vida. Tá? Então, mais do que a natalidade, né, o que realmente vai ser impactado aqui, né, a partir do século XVIII, vai ser a mortalidade, a taxa de mortalidade. Né? Ela vai cair assustadoramente. E aí a pessoa diz assim, não, mas peraí então, professor, que quando a taxa de mortalidade cai, significa que as pessoas morrem menos? Peraí, não é bem por aí, né? Porque vocês se avisaram vocês, mas calma, cuidado, respira, todos morrem, tá? Não sei se vocês estão sabendo, mas todo mundo morre. Tá? Então, quando eu falo assim, a taxa de mortalidade caiu, não é que as pessoas morreram menos, não, todo mundo morre. O que, na verdade, eu estou falando é de que as pessoas estão vivendo mais, ou seja, vai haver um aumento na expectativa de vida da população. Tá? E o que é a expectativa de vida da população? Bem, a expectativa de vida é basicamente um cálculo, né? E aí a gente vê, olha, existem vários cálculos, que é um cálculo médio, simples, em que você pega o número de anos, né, no sentido temporal da palavra aí, que as pessoas vivem, e você divide pelo número da população. Então, por exemplo, se você tem uma população de 2 pessoas, e uma viveu 100 anos, e outra morreu ao nascer, você vai ter ali uma expectativa de vida daquela população de 50 anos. É uma média. Tá? Então, o que acontece a partir de 1800 é que a expectativa de vida de vários países vai gradativamente aumentar. Tá? Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida de um europeu da Idade Média era de aproximadamente 30 anos, 32, 33 anos. Então vejam vocês, 33 anos era a expectativa, era quanto se vivia em média
na Europa. Ah, mas então todo mundo morria com 30 anos, então 40 anos o cara já era ancião e coisa e tal. Não, não é isso. Tá? É como eu falei para vocês, é uma média. Tá? Então, algumas pessoas viviam muitos anos, viviam até os 60, 70, tá? Mas, na verdade, você tinha uma taxa de mortalidade muito alta entre os jovens e principalmente entre as crianças. Então, a mortalidade infantil, por exemplo, é aquela mortalidade que ocorre nas crianças, né? Ou seja, dos seres humanos dos primeiros anos de vida, principalmente no primeiro ano de vida, ela interfere demais na expectativa de vida de uma população. Então, eu estou falando de uma época em que não existiam remédios, existiam plantas, ervas. A medicina ela era muito intuitiva, muito associada à magia, muito associada a coisas, né, místicas. E para vocês terem uma ideia, não se tinha a menor ideia de bactérias, de vírus, né? Então, as pessoas acreditavam sinceramente que as doenças, as pragas, eram castigos divinos, eram coisas, né, do demônio, eram questões relacionadas ao mau ar, a miasma, né, uma energia negativa. Tá? Então existia um monte de crendices. Até hoje, vamos lá, gente, até hoje é fácil você ouvir isso, até porque a gente vive. Aí é muito importante isso. A gente vive no século XXI, por incrível que pareça, um processo de reencantamento do mundo. Né? E essa palavra não é, apesar de parecer bonitinha, ela não é uma coisa legal, porque quando eu estou falando sobre reencantamento do mundo, eu estou falando sobre como que as pessoas estão voltando a uma visão mística das coisas, né? Anjos e demônios em um plano metafísico, né? Disputando as almas, disputando o nosso cotidiano. Né? Então, assim, não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que a pessoa não pode ter sua crença, mas quando isso afeta diretamente em assuntos já muito bem detalhados, trabalhados pela ciência, isso pode causar um problema. É, tive que mudar tive pequenas dificuldades técnicas, né? Aí acabei tendo que mudar de lugar. Pode ficar tranquilo. Bem, pessoal, voltando então. Basicamente, o que a gente está falando sobre reencantamento do mundo é essa questão, né, de você voltar a determinadas crendices. Peraí. Isso aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, mesmo sendo gravado. Né? Então, a gente teve algumas pequenas dificuldades técnicas. Eu precisei ter que me mudar, né, de cenário, tive que mudar de cenário, né? Mas está agora tudo funcionando novamente. Vamos continuar então. Pessoal, quando eu estou falando sobre a questão de reencantamento do mundo, então eu estou falando sobre essa questão de você voltar a determinadas crendices que, por exemplo, na Idade Média, até o século XVIII, mais ou menos, eram muito comuns. Muito pelo desconhecimento, pela ciência que ainda não tinha se desenvolvido. Para vocês terem uma ideia, uma crença muito comum, né, na Idade Média era de que as doenças eram um excesso de sangue ruim, né, correndo nas veias das pessoas. Então, o tratamento mais comum na Idade Média era você fazer a sangria, ou seja, cortar os braços e pernas e deixar sangrar até que todo aquele sangue ruim saísse. Né? Só que de vez em quando a pessoa tinha muito sangue ruim e acabava morrendo. É claro que simplesmente fruto de todas aquelas crenças, né, estranhas que existiam naquela época. Isso só começou a mudar com o avanço mesmo do conhecimento, o avanço científico que veio trazer revoluções, né, no campo dos remédios. Né? Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, até o século XIX não existiam anestesia. Né? Então, qualquer cirurgia que fosse feita, qualquer intervenção cirúrgica que fosse feita por um médico, ela teria que ser feita sem nenhum tipo de anestésico. Tá? Então, os antibióticos foram criados agora, no século XX. Então, a pessoa podia morrer facilmente de uma gripe.
né? E não precisava nem ser um coronavírus, nem uma super gripe. Qualquer gripezinha podia evoluir por uma pneumonia. Um corte podia infeccionar, um simples corte podia infeccionar e a pessoa acabar tendo uma evolução mais séria dessa infecção e a pessoa acabar morrendo. Então, a expectativa de vida era muito baixa por causa disso. As pessoas tinham, além das dificuldades de alimentação, de uma boa nutrição, elas não tinham acesso a médicos, a remédios, né? E a ciência não conseguiu, não tinha conseguido desenvolver-se a ponto de conseguir estender a vida das pessoas. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, nos últimos 100 anos, 100, 150 anos, a medicina ela conseguiu mais que dobrar a expectativa de vida das pessoas. E em alguns países a expectativa de vida hoje bate quase os 80, 82. Então, assim, algo impensável há 150 anos atrás. Tá? Então, basicamente o que a gente pode ver, né, nesse gráfico é o resultado disso. É o resultado do aumento da produção de alimentos, ou seja, da produção de bens, que permitiu o acesso a uma parcela cada vez maior de pessoas, né, a alimentos e condições mínimas de vestimento, de acesso a remédios, tá? Associado ao aumento de acesso à vacina. Vacina, por exemplo, tão criticada por algumas pessoas, né, por alguns pessoas realmente que só desconhecem a história da vacina, mas as vacinas de uma forma geral, elas erradicaram inúmeras doenças que mataram milhões ao longo da história, né? Então, essas pequenas mudanças, essas pequenas modificações permitiram que as pessoas vivessem cada vez mais. Então, você tem de um lado, né, um aumento do acesso ao saneamento, um aumento do acesso a alimentos e a recursos, e por outro, né, esses mesmos recursos permitiam também que as pessoas vivessem mais tempo. Tá? Talvez fique um pouco mais claro da gente entender isso, tá? Olhando este outro gráfico aqui, estes outros gráficos aqui. Tá? Um minutinho, vou mudar de lugar de novo. Aí, então, olha só, esses dois gráficos aqui são muito legais, né? Por quê? Porque aqui o que vocês estão vendo neste primeiro gráfico aqui são dois gráficos que mostram a mesma coisa, tá? Eles estão mostrando a evolução das taxas de crescimento, ou seja, na verdade, das taxas de mortalidade e de natalidade no Brasil. A diferença aqui é temporal, tá? Ou seja, enquanto este primeiro gráfico aqui, ele está apresentando a evolução das taxas de natalidade, esse primeiro aqui, e mortalidade, este segundo aqui, ao longo do século XX, 1900 até 2020, aí no caso aqui uma projeção, tá? Este outro gráfico aqui apresenta a mesma coisa, taxa de natalidade e taxa de mortalidade desde 1822, ou seja, de toda a história do Brasil independente, pegando lá o Império, a República Velha, tá? Então aqui você tem aqui a diferença basicamente de recorte, tá? Então vocês podem ver que como que eu vou ler este gráfico, né? Aliás, todo gráfico, gente, como eu falei logo no início da aula, todo gráfico ele quer passar uma informação para a gente, ele quer passar uma ideia, tá? Então, para você saber o que ele está querendo falar com você, tem algumas sequências que você deve seguir. Primeiro, obviamente, é o mais óbvio, mas às vezes não tem questões de vestibular e coisa e tal, mas quando tem, te dá toda a dica, é o título. Tá? O título do gráfico, ele geralmente já joga tudo que você, pelo menos qual é a informação principal que ele está querendo te passar. Tá? Depois você deve entender e analisar a legenda, tá? E aí sim você vai para o gráfico propriamente dito. Tá? E aí você vai analisar os eixos para saber, né, que ele está falando sobre as taxas em relação ao tempo. Tá? Comportamento das taxas pelo tempo.
tá? E aí depois você vai juntando os pontos. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho a taxa de natalidade representada aqui e a taxa de mortalidade representada aqui, e eu já sei previamente que o crescimento vegetativo é a relação, né, a diferença, né, entre os nascimentos de uma população, né, com a subtração dos que morrem, né, então eu já posso dizer que basicamente o crescimento vegetativo meu está onde aqui? Ele está exatamente entre essas duas taxas. Inclusive, o gráfico que é tão bonzinho com a gente, ele até mostra para a gente aqui, tá? Aqui, ó, crescimento natural, ou seja, o crescimento vegetativo em cinza, que é exatamente essa parte aqui no meio aqui. O que acontece é que normalmente, como esse gráfico aqui é muito fácil, ele está muito mastigadinho para a gente, assim, outra coisa importante de você analisar num gráfico, numa questão de gráfico, tá? É você também olhar a fonte, tá? Muitas das vezes, algumas questões, a resposta, né, ela está ali na fonte, na data em que esse gráfico foi produzido, tá? Então fica a dica também, nunca deixe de dar uma olhadinha na fonte, porque muitas das vezes a fonte te diz alguma coisa sobre aquele gráfico. Aqui nesse caso não, nesses casos aqui não. Tá? Mas eu estou falando que muitas das vezes em questões vestibular, principalmente daqueles vestibulares mais, né, tensos, é sempre bom você também dar uma olhada. Eu vou citar um exemplo. Uma vez pegou-se uma pirâmide etária, que é um tipo de gráfico que a gente vai ver daqui a pouco, né? E jogou lá um formato bem específico de pirâmide que é muito associado a países subdesenvolvidos. Aí o cara joga lá no título a pirâmide da França. Aí a pessoa dá aquele choque, porque quando você estuda o formato de uma pirâmide etária, a gente vai ver isso na próxima, provavelmente na próxima parte dessa aula, né? Quando o cara pega lá o gráfico e vê o formato típico de um país desenvolvido, é um, tá? E o que estava apresentando ali na questão era outro, era mais associado a países subdesenvolvidos. Aí o cara fica assim, meu Deus, está alguma coisa errada aqui, vai anular essa questão, não, tá nem... Não, mas aí onde estava a resposta, onde estava a sacada do negócio? Era exatamente na fonte, lá embaixo, mostrando que era um gráfico do século XVIII, né? Então, tipo assim, estava lá embaixo na fonte, não estava no título. Normalmente isso fica no título, mas sabe lá Deus por que cargas d'água, né? Exatamente para uma pegadinha, eles não botaram isso no título, mas estava lá na fonte, né? O período que foi extraído aquele gráfico. E aí o que aconteceu? O cara logo entende, não, peraí, isso aqui o gráfico, é a pirâmide etária da França, mas é uma pirâmide etária da França de uma outra época, não é a época agora da França desenvolvida. Né? E aí acaba com uma dúvida. Né? E inclusive a resposta estava especificamente nessa questão, tá? Ali naquele ponto da fonte. Então é sempre bom você ler o título, analisa os eixos, entende o gráfico, o formato do gráfico, né? E ver também a legenda. A legenda e a fonte, beleza? Mas continuando aqui. Tá? Então, o que esses dois gráficos têm de diferente? Tá? Primeiro, o recorte temporal. Segundo, que nesse primeiro gráfico, o crescimento vegetativo pode ser observado aqui nessa mancha aqui no meio, entre os dois eixos. Isso aqui também serve para cá, tá, gente? Só que o que esse gráfico aqui preferiu fazer? Esse gráfico preferiu separar, né, o crescimento vegetativo, até porque ele está trabalhando em números absolutos aqui nesse eixo. Então, o que acontece? Você tem o gráfico da taxa de mortalidade, né? Você tem a taxa de mortalidade bruta, ou seja, a quantidade de pessoas que morrem ao longo do tempo. Né? Você tem a quantidade de pessoas que nascem ao longo do tempo. Tá? E aí você tem um terceiro gráfico apresentando a evolução, tá? Do crescimento vegetativo. É interessante, esse gráfico é muito interessante, por quê? Porque ele correlaciona essas linhas, inclusive essa quarta parte do gráfico, que é o quê? Que é o crescimento absoluto da população brasileira ao longo dos anos. Vocês vejam, por exemplo, quando o Brasil se tornou independente, né, ele tinha não mais do que algumas milhões de pessoas, né, até abaixo de 10 milhões de pessoas, de habitantes. Tá? E aí depois você vai ter um forte crescimento dessa população, tá? Pegando o quê? Pegando esse recorte aqui entre os anos 30 e os anos
80, em que você vai ter o quê? Você vai ter, e aí que nesse outro aqui é bem legal porque isso fica bem claro, tá? Aqui, ó, entre os anos 30 e 40, você vai ter taxas de crescimento vegetativo muito elevadas, tá? 29%, 24% é uma taxa muito alta. Por quê? Né? Porque você vai ter um comportamento onde que a taxa de mortalidade vai ter uma queda abrupta. No entanto, a queda da taxa de natalidade demora mais para acontecer. Então você vai ter uma expansão aqui, é aquela questão que eu estava falando. Né? Ou seja, quando você tem a taxa de mortalidade que vai fazer com que as pessoas vivam mais, que tenham uma expectativa de vida maior, né? Isso associado a taxas de natalidade ainda muito elevadas, vão fazer com que você tenha o que a gente chama de explosão demográfica. Ou seja, a população do Brasil explodiu. Tá? Porque no século XVIII, por exemplo, no século XIX, por exemplo, tá? Você tinha uma taxa de mortalidade muito alta, tá? Você tinha uma taxa de natalidade também, desculpa, ao contrário, uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade também muito alta. Então significava dizer o quê? Ao mesmo tempo que nascia muita gente, ou seja, as pessoas tinham vários filhos, 5, 6, 7 filhos, né? A taxa de mortalidade era alta, então as pessoas viviam menos. Então você tinha uma taxa de mortalidade infantil muito alta, você tinha, né, pessoas que morriam jovens por doenças e coisa e tal. Então, mesmo que você tivesse muitos filhos e as pessoas tinham muitos filhos, né, pouco controle de natalidade nem nada, isso era compensado pela mortandade jovem, ou seja, pelas pessoas que não conseguiam viver muito tempo. Tá? Então, meio que a taxa de crescimento vegetativo ela se mantinha baixa, né? E a população, de uma forma geral, se mantinha estável. Tá? Se mantinha estável. Quando você tem algumas mudanças econômicas que a gente vai ver mais para frente, quando existem essas mudanças que eu falei para vocês sobre acesso à saúde, a remédio, no caso do Brasil você tem, né, a urbanização também, que é muito importante nesse processo de acesso a saneamento básico, a recursos mínimos. Né? Isso vai fazer o quê? Isso vai resultar diretamente numa queda abrupta da taxa de mortalidade. Tá? E a taxa de natalidade leva um tempo para acompanhar essa queda também. Tá? E aí o que acontece? Você vai ter naquele período ali entre os anos 30, 40, principalmente 40 e 60 e 80, de 40 a 80, a gente poderia dizer assim, você vai ter uma taxa de mortalidade, de crescimento muito acelerado. É a explosão demográfica brasileira, em que o Brasil vai sair ali de 30, 40 milhões de habitantes e vai saltar para 180 milhões. Tá? E batendo hoje nos 200 e pouco, 200, até quase 220 milhões que nós temos hoje. Tá? Então, esse gráfico aqui ele é muito completo. Ah, mas é difícil, parece difícil de ler. Viu? Ele está cheio de linhas e tal, mas depois que você pega a ler, ele até tem uma aqui, essa cor aqui está meio... Eu sei, eu olho aqui, parece azul, né? Mas é verde, né? No caso, é essa mancha aqui. Tá? Então, olha só, o azul é aqui, ó, taxa bruta de natalidade, a taxa bruta de mortalidade, tá? E o vegetativo, o crescimento vegetativo em amarelo. E aí então parece uma coisa muito complexa, mas não é quando você consegue analisar direitinho a tabela. E aí você pode extrair várias coisas. Voltando a essa primeira aqui, por exemplo, né? Esse comportamento aqui da taxa de natalidade muito alta, características de país subdesenvolvido, características de país em que as pessoas não têm acesso a uma formação adequada, e aí é muito importante a gente entender isso. Né? Não é que as pessoas não saibam como que se faz filho. Né? Bem, todo mundo sabe. Né? As pessoas não tinham, primeiro, porque a gente está falando do ano 1900, a própria característica cultural era uma. Né? Ou seja, por exemplo, o que era uma vida bem-sucedida, né? Ali naquela época? Era você constituir uma família, ter vários filhos. A gente vai falar isso daqui a pouco. Né? E aí, então, ao longo dos anos, você vai ter uma mudança dramática dessa realidade. Né? E aí você vai ter uma queda da natalidade constante. Inclusive, aqui
nesses primeiros anos aqui dos anos 40, 50 e principalmente a partir dos anos 60, né, nós vamos ter profundas revoluções culturais dentro da própria sociedade. Então, revoluções culturais, sociais, tá? Então, por exemplo, o papel da mulher, a gente vai discutir isso melhor ainda mais para frente, mas o próprio papel da mulher muda na sociedade. E aí, várias pequenas revoluções, passando por uma revolução científica, que é, né, o advento do contraceptivo, assim como também a participação da mulher no mercado de trabalho, isso vai fazer com que a taxa de natalidade, de fecundidade, na verdade, que é a quantidade de filhos por casal, comece a cair drasticamente no país. Tá? Então, a partir ali dos anos 60. Então, você pega, é só você pegar o seu avô, o seu bisavô, né, e você vai ver que eles têm, quando você pega e ouve falar, tiveram 14 filhos, 15 filhos. Por quê? Porque era, além de uma falta de formação, além de uma falta de acesso a meios contraceptivos, era o tido como uma família bem-sucedida, né? Uma família grande, né? Morria 2, 3 crianças, mas, né, você tinha vários filhos e aí eles acabavam vingando, né? Já hoje em dia a realidade é bem diferente. A realidade é bem diferente. A gente vai ver um gráfico de fecundidade mais para frente e vocês vão observar o quanto, né, isso mudou de alguns anos para cá. Mas eu não quero me adiantar nisso não, tá? Já a questão da taxa de mortalidade, é interessante a gente analisar aqui que ela já no início do século XX, ela começa a ter uma forte queda. E acreditem, né, no início dos anos 20, por exemplo, quando essa queda começou a acontecer, o Brasil ainda não era um país que estava passando pelo processo de urbanização. A gente sabe que o processo de urbanização ele começa lá nos anos 40, se intensifica ali nos anos 60. Então, o que é que mudou? Por incrível que pareça, gente, o impacto das vacinas, né, porque a partir ali do início do século XX, o Brasil vai se desenvolver e vai criar um amplo projeto de vacinação universal, né? E essa questão da vacinação que levou até uma revolta, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, principalmente nessa época de questionamentos de vacinas. Então, é um assunto que voltou com muita força, que foi a revolta da vacina, né? Mas, por incrível que pareça, apesar da revolta da vacina, que é muito mais complexa do que simplesmente uma questão de vacina, né? Mas você tem introduzido no país um amplo sistema de vacinação. Esse, inclusive, é um sistema que está aí muito forte, muito premiado mundialmente, né? A gente tem uma rede de vacinação que hoje é capaz de vacinar o país inteiro em poucas semanas. Mas pô, a gente está aí com o coronavírus e o coronavírus, o pessoal está aí nessa murriagem. É porque está faltando vacina. Não é por causa da infraestrutura de vacinação. A infraestrutura de vacinação está aí, está estabelecida. Postos de vacinação espalhados por todos os lugares do Brasil, né, com a infraestrutura necessária para armazenar essas vacinas, para poder distribuir, para fazer o controle, né, da vacinação. Nós temos isso, né? Um sistema muito bem integrado e capaz. Só que, infelizmente, hoje, por inúmeros fatores, que não cabe a gente aqui falar, né, mas o que está faltando, até por uma demanda mundial muito grande, né, o que está faltando é a vacina propriamente dita. Né? Mas a partir do momento que ela se tornar a mais abundante, e essa é a tendência nos próximos anos, nos próximos meses, né, anos, né, nos próximos meses, né, o Brasil vai estar pronto para poder vacinar o país inteiro. E é claro, a gente tem a vacina do Covid, mas tem uma inúmera, uma quantidade absurda de vacinas que as pessoas tomam ao longo da vida. Muitas dessas vacinas, inclusive a carteira de vacinação, ela é obrigatória para várias questões de acesso a planos assistencialistas, como Bolsa Família, matricular em colégio. Por quê? Porque ficou obrigar a pessoa, arrastar a pessoa para vacinar, isso nem cai bem porque a gente não vive numa ditadura, né? Agora, a gente pode condicionar a pessoa a ser vacinada, principalmente fazendo essas políticas restritivas, né? Isso aí não tem mal nenhum, isso o Brasil já faz há décadas, para obrigar as pessoas a vacinar os seus filhos, né? O uso da carteira de vacinação é obrigatório apresentar essa carteira em várias situações quando você tem filho, né? Então essas políticas elas acabaram permitindo que o país, né, se tornasse referência e inclusive erradicasse
né, eliminasse do território brasileiro inúmeras doenças, né, como a varíola. Aliás, a varíola foi um processo mundial, né, ou seja, a ONU, junto com vários países, conseguiu organizar uma campanha mundial de vacinação que eliminou, né, ou seja, o ser humano foi capaz de eliminar pela primeira vez na história uma doença, né, que matou milhões de pessoas na história. Né? A varíola, uma doença que vai provocando umas erupções, né? Algumas dessas erupções acabam se tornando purulentas, e geralmente o problema é que ela pega também as mucosas da garganta e a pessoa acaba morrendo sufocada por fluidos, né? Então, tipo assim, é uma doença e quando a pessoa sobrevive, ela sobrevive sempre com muitas marcas, né? Principalmente marcas de pele, coisa e tal. Então, assim, é uma doença que causou um impacto muito grande na história e hoje ninguém aqui conhece alguém que teve varíola porque lá nos anos 70 a gente conseguiu erradicar essa doença, né, com uma ampla campanha de vacinação mundial. Né? E outras doenças, sarampo, por exemplo, que até voltou agora recentemente no Brasil a ter alguns casos, né? Ela estava tecnicamente erradicada do país, né? Por quê? Porque a gente chegou a um nível de vacinação, de imunização, né? Que os especialistas chamam de imunidade de rebanho. Aí você já deve ter ouvido falar disso aí. Ou seja, a gente atingiu uma quantidade de pessoas que foram imunizadas que não permitia mais que o vírus transitasse livremente pela população. Né? É claro, de uns anos para cá as pessoas ficaram mais relapsas e isso é muito natural em relação ao ser humano. E aí aquela questão que eu falei sobre o reencantamento do mundo, sabe? As crendices, o senso comum, né? Então coisas que as pessoas faziam meio que sem questionar, por exemplo, a vacinação é uma coisa que as pessoas faziam sem questionar, iam lá e vacinavam. Né? Hoje em dia, várias teorias e fake news rolando aí nos zaps da vida, né? Criando teorias de conspiração, de chips, de não sei o quê, como se fosse necessário alguém injetar chip em você, né? Sendo que você já carrega, né, um chip para todo lugar, que é o celular. Né? Ou seja, o celular já marca a sua posição, já grava o que você fala, já consegue analisar seu comportamento social. Isso sem não está escondido, está ali. Você inclusive aceita, né? Quando você baixa todos os programas. Então, tipo assim, se alguém quiser fazer uma análise de você, se quiser, sabe lá Deus por que a pessoa seria tão importante assim, mas é claro, não é individual, essas pesquisas elas são em grupo de uma forma geral, mas a gente não precisa injetar a vacina em ninguém, as pessoas já estão por vontade própria carregando chips para lá e para cá. Né? Então, tipo assim, mas essas fake news, essas teorias de conspiração, elas nascem e depois elas morrem e depois elas renascem e voltam com novas roupagens, né? Então, tipo assim, infelizmente, isso acaba contribuindo para uma diminuição no ímpeto das pessoas de irem lá vacinar os seus filhos. E aí uma das consequências que a gente acabou tendo mais recentemente foi o retorno de algumas doenças que tinham sido erradicadas, como a questão do sarampo. As outras, pelo menos, ainda não apareceram novamente, varíola, própria pólio, né? Então, tipo assim, meningite, que é uma doença muito séria, a gente é vacinado para várias, né, variantes da meningite, hepatites e por aí vai. Então, existem várias vacinas que a gente acaba tomando, né? E hoje em dia, as pessoas mais velhas, a da gripe, né, do influenza, né, agora do corona, que provavelmente a gente não vai tomar só uma, né? Provavelmente a gente vai ter que ser imunizado, vai ter que receber alguns reforços anualmente, pelo menos por uns 2, 3, 4 anos, né, até essa cepa mais virulenta do coronavírus perder a sua capacidade. Tá? Então a gente pode ver que as vacinas tiveram um impacto muito grande aqui nesse primeiro ano, né, logo nesse primeiro ciclo do século XX, tá? E aí vocês podem ver mais claramente aqui, ó, quando as políticas higienistas, as políticas de higiene, de saneamento começaram a ser aplicadas no país, né, e isso já resultou em uma queda, né, considerável, e aí depois a urbanização do país, e aí consequentemente um acesso cada vez maior das pessoas a médicos, a um saneamento, porque tipo, até o pobre da cidade, ele vive numa condição de vida, por incrível que pareça, melhor do que o pobre do campo. Né?
é, é, e outras coisas, doenças. Eu estou falando aqui não são doenças complexas, não, gente. Eu estou falando sobre as doenças do subdesenvolvimento. Doenças que estão diretamente associadas à falta, né, de saneamento básico, de água tratada, né, então, água potável, então cólera. Eu estou falando aqui, de difterias, eu estou falando sobre questões de rotavírus, doenças, né, que acabam provocando diarreias. Essas doenças mataram ao longo da história e ainda matam nos países mais pobres, né, as pencas das pessoas. Né? As pessoas morrem como moscas, provocadas por doenças que hoje em dia são muito fáceis de serem limpas, de serem eliminadas. É só você ter uma situação de um esgoto tratado, de uma água tratada, né, de um ambiente arejado, ou seja, você já vai fazer com que a pessoa viva é, muito tempo. Né? Um comportamento civilizado, ou seja, você lavar as mãos, você ter esse hábito, que é uma coisa que, por incrível que pareça, é um hábito civilizatório, ou seja, é um hábito que você não nasce com ele, você é ensinado. É só você pegar e lembrar de quantas vezes, né, os seus pais, seus responsáveis, falavam para vocês escovar os dentes, né, falavam para vocês tomar o banho, até isso efetivamente se tornar um hábito. Né? Isso leva tempo. Tá? Então, o que acontece? São hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que simplesmente fazem com que as pessoas vivam mais. Tá? Vivam mais. Tá? Até, talvez o símbolo maior desse atraso e disso, pelo menos até na cultura brasileira, eu inclusive separei, se eu não me engano, tem um dos documentários que eu coloco lá para vocês, que existe essa passagem, né? O Jeca Tatu, um personagem do Monteiro Lobato, que teoricamente representava a indolência do trabalhador brasileiro, do trabalhador do campo brasileiro, né? Sempre preguiçoso, sempre arrastado, né? Algo que refletia, ou seja, Monteiro Lobato, ele é muito criticado hoje em dia, mas ele refletia muito bem o que a intelectualidade brasileira da virada do século pensava sobre o povo brasileiro. Né? E aí o que acontece? Depois, dos estudos de Oswaldo Cruz e do entendimento maior de como que doenças como vermes, os verminoses, né, afetavam o povo do campo, né? Isso foi deixando bem claro que aquela indolência, aquela, entre aspas, preguiça do povo do campo não era uma coisa da natureza do brasileiro, e sim, né, uma realidade de um povo doente. Né? O que fez anos mais tarde o próprio Monteiro Lobato, né, fazer uma carta de desculpa ao Jeca Tatu, esse personagem, né, ao entender que o Jeca Tatu não era preguiçoso, ele estava doente. Né? Então, tipo assim, basicamente, os efeitos dessa questão do saneamento e a eliminação gradativa, ou pelo menos parcial, a gente pode dizer, das doenças do subdesenvolvimento provocados pela urbanização no Brasil, vão ter um impacto muito grande na queda aqui, a gente pode ver nessa queda acentuada da taxa de mortalidade. Tá? E aí depois, ali pelos anos 60, principalmente anos 80, a gente vai ver uma estagnação da taxa de mortalidade, ainda em números altos, ainda em números altos. Tá? Mas antes de a gente voltar a falar sobre isso aqui, olhem esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é do livro de vocês. É o gráfico que fala sobre a esperança de vida ou expectativa de vida ao nascer em determinadas regiões do mundo. Então vocês podem observar que hoje, principalmente, né, na Oceania, na América do Norte, na Europa, nós temos as maiores expectativas do mundo, expectativas de vida do mundo. Né? A América Latina está chegando ali perto, mas ainda bem, assim, ainda é abaixo, né? Está ali na casa de 74 anos. Tá? Agora, a Ásia e principalmente a África, vocês podem ver que a expectativa de vida está muito abaixo. Esse gráfico ele é muito importante, porque ele é um retrato vivo, né? Ou no caso aí, morto, de como que a gente tem abismos sociais entre os diferentes continentes. É claro que quando a gente analisa cada país, né, até na África você encontra alguns países
o Egito, a África do Sul, em que a expectativa de vida, né, passa dos 70 anos. Tá? Agora, quando a gente contabiliza ali a África subsaariana, alguns países da costa ocidental da África, do chifre da África, né, você consegue ver, né, países que a expectativa de vida beira os 32, 33 anos, ou seja, uma expectativa de vida equivalente à idade média na Europa. Tá? Então, assim, essa é uma realidade muito interessante. Assim, é triste, mas é uma contestação, uma, uma contestação não, uma constatação, né, do abismo que existe entre as diferentes economias do mundo. Tá? E aí é que eu estou falando, o que mais mata na África, além da morte violenta e coisa e tal, né, são doenças extremamente simples de serem resolvidas, né, as doenças do subdesenvolvimento. Sem falar de que, além das doenças do subdesenvolvimento, nós temos também, por exemplo, a AIDS, né, que é uma doença hoje praticamente tratável, né, e é impressionante, gente, é impressionante, eu vou aqui abrir um parênteses aqui novamente, é impressionante a gente ver o que aconteceu com a AIDS, de como que o esforço científico ele é impressionante. Ah, por quê? Porque quando eu era adolescente, ou seja, a idade de vocês, a AIDS era um fenômeno, assim, era um fenômeno real da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas. Né? Então o medo era real porque era uma doença sem cura, né? E que não escolhia nenhum tipo de raça, de condição social. Né? Durante algum tempo se falou sobre grupos de risco, o que não é também algo correto. Né? As pessoas falam, mas os homossexuais, a relação homossexual ela tem maiores chances. Não é assim. A relação homossexual, né, ela em si, principalmente entre dois homens, né, ela em si ela tem uma chance maior de transmissão porque você tem ali, né, no sexo anal uma chance maior de transmissão do vírus. Né? No entanto, não existem grupos de risco, existe comportamento de risco. Né? Ou seja, mesmo um homem hétero, ao assumir um comportamento de risco, ou seja, a se relacionar com várias pessoas diferentes, sem nenhum tipo de preservação, nenhum tipo de forma de preservativo, de usar camisinha nem nada, ele já está assumindo um risco e aumentando consideravelmente a chance dele pegar essa doença. Né? Mas naquela época, principalmente nos anos 90, ainda imperava muito a ideia de grupos de risco. Inclusive, né, aí junta todos os preconceitos que existem também, né, com a questão do homossexualismo. Não, é uma doença dos homossexuais. Aí vejam só o reencantamento do mundo. Né? Quantas pessoas disseram, isso é um castigo de Deus pelo comportamento promíscuo dessas pessoas. É claro, você vai juntando toda aquela base contexto religioso que a pessoa tem e ela vai construindo uma narrativa do jeito que ela quiser. Né? E aí o que acontece? Depois isso foi desmistificado. Agora, o importante nisso tudo é entender que durante um bom tempo da história, principalmente do surgimento da doença ali nos idos dos anos 80, 82, 83, há alguns indícios que ele aconteceu nos anos 60, ou seja, a passagem do vírus, porque o HIV ele é um vírus que ele ocorre naturalmente em primatas. E aí esse vírus ele fez a passagem. Né? Como que foi? Ninguém sabe, né? Existem teorias e coisa e tal. A mesma coisa do corona, era uma arma de guerra, não sei o quê, e papapá, tentar culpar pessoas. Isso sempre acontece quando vírus pulam de espécies. Agora, o fato é de que esse processo é um processo natural. Os vírus sofrem mutações e eles pulam de espécies de tempos em tempos. É óbvio que algumas coisas facilitam esse pulo. Por exemplo, a destruição de ambientes, de habitats. Né? Ou seja, o contato cada vez maior de seres humanos com ambientes onde antes ele não entrava em contato. Então, isso facilita demais essas mudanças, ou seja, esses saltos que os vírus dão entre espécies. Né? Agora, o fato é de que, por algum motivo, de alguma forma, esse vírus pulou, mas ele só vai realmente começar a ser percebido e anotado e quantificado, né, e observado ali nos anos 80,
quando ele vai ser isolado e aí vai se perceber que um estranho mal que estava fazendo com que as pessoas morressem misteriosamente era, na verdade, um novo vírus. Né? Então, ali dos anos 80 até o final dos anos 90, era uma realidade entre os jovens. Então, o medo que a gente tinha em relação à AIDS era absurdo. Né? O medo que as pessoas ainda deveriam ter, porque a AIDS não é uma doença curável. Ela hoje, pelo menos na maioria dos casos, ela se torna uma doença crônica. A pessoa tem que passar o resto da vida tomando remédios. Né? Mas, mesmo assim, é um avanço absurdo se você pensar a quantidade de milhões de pessoas, porque existem alguns estudos, algumas estimativas aí, na casa dos 25, 26, 27 milhões de pessoas que morreram ao longo daqueles anos ali, né, de contágio. Então é um número absurdamente alto. Tá? Então o que acontece? Basicamente, a AIDS ela é um exemplo de como a ciência ela evoluiu ao ponto de conseguir eliminar, não através da vacina, existem algumas dificuldades técnicas para se criar uma vacina para a AIDS, né, principalmente em relação a diferentes cepas, né, diferentes grupos de vírus que não reagem bem com a vacina, mas de uma forma geral, né, o tratamento hoje é muito eficaz. E tanto que a maioria dos jovens hoje não tem o mesmo medo que tinham em relação à AIDS que eu tinha, por exemplo. Tá? Agora, voltando aqui, fechando parênteses, né? De uma forma geral, tá? O que a gente pode observar aqui é de que as expectativas de vida são um reflexo dessa questão da população, sobre um reflexo da desigualdade social sobre a expectativa de vida das pessoas. Tá? E por fechar esse assunto, para fechar esse assunto aqui, uma questão também que a gente tem que entender aqui é a questão da expectativa de vida quando você divide ela por gênero, entre homens e mulheres. De uma forma geral, homens vivem menos do que mulheres, ou seja, tem uma expectativa de vida menor do que mulheres. Né? E aí, por quê? Né? Por que homens vivem menos do que mulheres? Existem até memes em relação a isso. Né? Mas agora, a verdade é que a maioria dos homens, e esse gráfico aqui é interessante porque esse gráfico ele está associado a mortes violentas. Tá? E aqui ele não tem a divisão de gênero. Tá? Ele tem tipos de morte violenta. Tá? E por idade. Então você tem aqui número de mortos, né, em grupos de 100 mil habitantes. Tá? E esse outro aqui você tem a idade média das pessoas. Tá? Então, essas aqui são especificamente mortes violentas. Então, ele divide em 3 tipos de morte violenta, que são os homicídios, suicídios, né? E os acidentes de trânsito. Então, são 3 grandes responsáveis por mortes violentas, né, em seres humanos. E aí a gente pode ver que, por exemplo, o suicídio ele tem um comportamento interessante, porque ele meio que é estabilizado independente da faixa etária da pessoa. Né? Então a gente pode ver que ali, a partir ali dos 15 anos, né, você tem um número razoável de pessoas que tiram a própria vida, né? Mas ele não tem uma faixa etária específica em que as pessoas têm, né, uma tendência maior. Apesar de interessante, porque as pessoas acham muito que os adolescentes se matam e não sei o quê, e é um fenômeno da adolescência, e não é verdade. Né? O suicídio ele é um fenômeno psicológico, um fenômeno social, tá? Primeiramente psicológico, porque ele passa por uma questão de estado de espírito da pessoa, geralmente associado a doenças, como a depressão, ou algum tipo de vício e coisa e tal. Tá? Mas ele também se torna social a partir do momento que ele é uma realidade que afeta inclusive as taxas de mortalidade em vários países. Né? Inclusive em países muito desenvolvidos como o Japão, Noruega, Dinamarca, em que teoricamente a qualidade de vida é absurda, e aliás, até existem estudos que questionam essa ideia de qualidade de vida. Né? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é trabalhar menos? É ter mais tempo livre? É ganhar melhor? É comer melhor? Bem, para a maioria das pessoas mas a gente pode ver que quando a gente analisa países muito desenvolvidos na questão do aspecto da qualidade de vida, né, isso, paralelamente a isso,
né, você tem taxas de suicídios altos ou altíssimos. No caso do Japão, ainda tem um contexto cultural ainda, a questão do suicídio é uma questão dentro da história, da cultura japonesa, muito, até, como eu posso dizer, não é que aceita, mas vista como uma saída honrosa por uma situação que você não consegue ter mais solução. Né? Então, vem lá, desde os suicídios ritualísticos dos samurais, e hoje em dia ainda é muito praticado no Japão, e aí também você junta vários fatores. Aliás, assim, para nossa aula não ter 15 horas, né, eu não vou poder ficar me aprofundando aqui, mas é fato, né, de que questões como pressão social, lá no Japão, por exemplo, você tem uma pressão sobre os estudantes, uma pressão de produtividade muito grande. Então, a filosofia samurai ela foi com muito êxito aplicada no Japão no pós-guerra, no crescimento econômico daquele país. Né? No entanto, isso tem gerado um efeito colateral absurdo, que é o quê? Que agora é essa pressão da busca por êxito o tempo todo, de ser bem sucedido, de conseguir dinheiro, e aí isso afeta demais, né, os jovens e as pessoas em todas as idades. Então, para vocês terem uma ideia, em algumas faixas etárias no Japão, em muitas faixas etárias, na maioria, inclusive entre os mais jovens, o suicídio ele mata mais do que homicídios, por exemplo. Né? Para vocês terem uma ideia, é um país que eliminou quase por completo, né, a morte violenta por homicídios e coisa e tal, né? Tem taxas de violência muito baixas, mas por outro, acabam tendo taxas de suicídio muito altas. Né? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil vocês podem ver que é diferente. Tá? A taxa de homicídio ela é altíssima. Aliás, o Brasil figura entre o top 3 e, de vez em quando, e ultimamente, de vez em sempre, tem ocupado o pódio, né? O primeiro lugar entre o número absoluto de mortes violentas do mundo. No mundo, o Brasil tem, em média, 50 mil homicídios por ano. Gente, 50 mil homicídios por ano é o equivalente próximo do que os Estados Unidos perdeu de soldados em todos os anos da Guerra do Vietnã. A gente perde um ano, né, a mesma quantidade de soldados que os Estados Unidos perdeu numa guerra que durou uma década. Né? Uma guerra extremamente sangrenta. E a gente perde todos os anos nas periferias, né, nas cidades. E aí é aquela questão que a gente trabalhou na semana passada sobre a violência. Né? Que ela é, além de fruto de uma desigualdade gritante que o nosso país tem, e aí a gente vai ter gráficos nas próximas aulas que mostram bem essas desigualdades, tá? O impacto dessas desigualdades na nossa realidade, como também a gente tem o quê? A gente tem, né, a questão cultural, a questão de você resolver um país muito violento que, né, a masculinidade, você tem que provar a sua masculinidade, e você resolve tudo na briga e não se perdoa, não se deixa passar nada, né? Uma briga de trânsito acaba em homicídios, né? Então, o que acontece? Porque aí quando a gente está falando sobre homicídios aqui, a gente está falando só do homicídio de criminalidade, do crime organizado, que é um grande responsável pelos homicídios, mas eu estou falando sobre todos os homicídios, inclusive, né, os femicídios também, ou seja, a morte de mulheres, né, que é uma grande quantidade, tá? Que é também fruto dessa cultura nossa, que a mulher é posse do homem, essa questão, dessas heranças machistas da cultura latina, que a gente ainda tem que, com o tempo, né, com a civilização, nos livrarmos. Tá? Então aqui, você tem uma taxa, e aí aqui eu chamo a atenção para a idade, a faixa etária, né, em que a pessoa tem maiores chances de morrer de forma violenta, né, através de homicídios. Né? Começa ali nos 15 anos e passa, né, durante boa parte da vida adulta de uma pessoa, a chance é absurdamente alta. E aí depois vai caindo gradativamente. Né? Então a gente pode ver, tá, essa realidade aqui. A mesma coisa acontece com outra mazela da sociedade brasileira, que são os acidentes de trânsito. Fruto também de uma infraestrutura prévia, né, previamente mal planejada, sobrecarga das nossas estradas, também da questão da cultura da pessoa, ou seja, a falta de educação, a ideia de você acelerar, de correr,
né? Ou seja, a pressa que a gente tem, sempre tem. E aí eu estou dizendo, o trânsito ele reflete muito a sociedade do, do país, né? Ou seja, o trânsito reflete o país, reflete a cultura daquele país. Então, a gente pegar um carro, a gente vê isso acontecendo, como as pessoas brigam, como as pessoas se transformam, né? E correm. Eu tenho amigos que são assim, que são excelentes pessoas, gente boa demais, aí de repente pega um carro e vira um monstro, né? Tem até um desenho do Pateta, né? Que é muito legal, 5 minutinhos, procura no YouTube, ele tem lá, né? Tem o volante, o cara é um cidadão pacato, feliz, não sei o que, daqui a pouco ele entra no carro e ele se transforma, vira um monstro, né? Então a gente tem isso também no país, e é interessante, porque quando a gente fala sobre mortes no trânsito, homens e mulheres, né? Homens e mulheres, eles se envolvem mais ou menos e proporcionalmente na mesma quantidade de acidentes. Tá? Agora, quando você vai analisar acidentes com morte, né, aí, né, essa proporção ela faz assim, ó, 80% dos acidentes com morte são homens dirigindo, né, e apenas 20% são mulheres. E por quê? Também pelo comportamento do homem, né, da questão de dirigir, de acelerar, eu sei dirigir, então, né, aí daqui a pouco bebe, aí acaba tentando levar o poste para casa e acaba morrendo, e o pior, leva outras pessoas também, né? Então, tipo assim, a gente pode ver, e aí esses dois gráficos aqui, para a gente fechar hoje aqui, né? Esses dois gráficos eles refletem bem essa realidade também, tá? Então aqui ele divide a morte, aqui ele fala sobre mortes externas. Eu tirei isso aqui de um artigo, eu botei aqui o link do artigo porque fica mais fácil para vocês procurarem como fonte, do que eu colocar ali a citação científica direitinho, a citação científica. Então esse é muito bom esse artigo. Então ele coloca o quê? Mortalidades externas, ou seja, não são doenças, né? Ou seja, são infartou, não é câncer nem nada, são mortes externas, né? Então ele faz uma distinção, ele destrincha um pouco mais do que o gráfico do livro de vocês, né? E ele ainda faz uma coisa mais interessante aqui, ele separa por gênero também, né? Então vejam vocês a diferença, né, de mortes externas entre homens e mulheres. Meus senhores, meus amigos, olha só a quantidade de homens que morrem de forma, né, externa, ou seja, acidentes de trânsito, e aqui nesse outro gráfico ele faz a separação, né? Olha só os homicídios, homens, né? Grupos de 100 mil também, né? Em relação à mulher, 10 vezes. Se você é homem, você tem 10 vezes mais chances de morrer, né? Ser assassinado do que uma mulher. Tá? E a gente vai ver mais para frente de que se você é uma mulher, a chance de você ser assassinado é muito menor do que um homem, né? Agora, a chance de você ser morta por um parceiro ou por uma pessoa que você conhece, que é do seu convívio, um parente, um namorado, um marido, é muito alta. Ou seja, a cada 10 homicídios de mulheres, em média, 7 ou 8 são praticados por pessoas que aquela mulher conhece, convive, parentes ou namorados e maridos. Tá? Também é o que? O fruto dessa situação da nossa sociedade de pertencimento, de que aquela mulher é vista como pertence ao homem, né? Então são frutos da masculinidade e do machismo entranhado na nossa sociedade. Ah, essa mulher me traiu, então ela merece morrer. Olha só, né? Ou então essa mulher não me abandonou e ela não quer, então se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém porque ela é minha. É o tipo de pensamento que você vê claramente, né, sendo pensado por um homem. Né? Não que a mulher não faça isso também, mas a realidade é de que o número de homicídios de mulheres em relação aos seus companheiros é infinitamente menor do que o que a gente vê em gráficos e em estudos, tá? Em relação ao homem com a mulher. Tá? Outra coisa aqui também, ó, acidentes de trânsito, é a mesma coisa. Olha a diferença em relação ao homem e mulheres, é o que eu falei. A mudança de patamar, né, ela é muito clara aqui. É legal como que esse negócio, essa palavra patamar, né, ela está contaminada. Né? Se você não é flamenguista, ela deve doer um pouquinho no seu coração. Né? É um fruto do octa patamar, né? Mas tudo bem. Voltando aqui. Então, assim, a verdade é que é um outro patamar, o número de mortes
né, em acidentes de trânsito envolvendo homens e mulheres. Mas, de uma forma geral, os homens também morrem mais de queda, morrem mais de queimadura, né? Ou seja, eles morrem mais de todas as formas externas, né, do que a mulher. Tá? E sempre o que? Entre os mais jovens. Isso é um prejuízo absurdo para a economia brasileira, para a sociedade brasileira como um todo. Né? Porque são pessoas que estão no auge do seu esforço físico, do seu vigor físico, ou seja, prontas para devolver para a sociedade, para produzir, né? Para viverem, para serem felizes, e acabam tendo suas vidas previamente, né, encurtadas, sendo encurtadas por irresponsabilidade, por violência, né, por testosterona, por uma questão, né, que está muito associado à masculinidade. Né? E aí o que acontece? É gritante. Né? As mulheres têm outras situações, elas só começam a ter um aumento significativo da morte externa, né, a partir ali dos 50, 60 anos, e aí aqui, por exemplo, quedas, né, muito associado a pessoas mais idosas, coisas que acabam caindo. Eu tive, por exemplo, uma vizinha, por incrível que pareça, eu tive uma vizinha no apartamento de cima que eu morava há alguns anos, que morreu caindo, né? Ela escorregou no tapete e caiu, bateu a cabeça na mesinha da sala, do centro da sala, né? E acabou morrendo. Né? Impressionante, assim, foi tinha visto a menina, a mulher, uns 3 dias atrás, uma senhora, né? Morava com a filha. Aí no outro dia, quando eu fiquei sabendo, assim, é uma forma tão, parece tão tosca de morrer, mas por incrível que pareça, é mais comum do que parece, principalmente entre as pessoas mais idosas. Inclusive eu li um artigo recentemente sobre isso, né? Eu teria sido um artigo que teria passado assim, despercebido, se eu não tivesse vivido essa realidade, que me chamou muita atenção. Mas, por exemplo, tapetes, cachorros pequenos, eles devem ser evitados entre as pessoas mais velhinhas, né, mais idosas. Por quê? Porque elas provocam quedas, e essas quedas são fatais em determinadas idades. E aí a gente pode ver, né, que isso aqui também acontece principalmente, aí é independente do sexo. E aí aqui, nesse gráfico aqui do meio, ele é o quê? Ele é um total, ele é uma média entre as mortes, né, tanto de homens quanto de mulheres. Tá? Então, qual é o resultado disso no final, lá na expectativa de vida? Não é que homens naturalmente vivem menos. Não, a gente vive menos porque nós nos envolvemos em situações de risco maior, ao longo da nossa vida mais do que as mulheres. Né? E aí isso reflete numa expectativa de vida que para as mulheres é bem maior do que para os homens no país. Tá? Bem, pessoal, a última coisa aqui desse slide aqui é a questão da taxa de fecundidade. E aí, para ser bem simples, a taxa de fecundidade ela é diferente da taxa de natalidade. Por quê? A taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos em uma população. E a taxa de fecundidade é o número de filhos por casal. Tá? Então segura aí, guarda essa informação. Por quê? Porque a gente vai ver que está diretamente associado à mudança do comportamento de um país, a quantidade de filhos que os casais vão ter. Né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui nesse mapa, né, que dependendo do nível econômico do país, e aí isso é muito importante para a nossa próxima aula, é de que dependendo de como um país se desenvolve economicamente, né, isso vai interferir diretamente no comportamento, tá, da população, né, da população daquele país, tá, da taxa de fecundidade daquele país. Vocês podem ver que nos países mais pobres, tá, a taxa de fecundidade é muito maior, chega a 4, 5 crianças por casal. Né? E nos países mais desenvolvidos, esse número cai bastante, chegando a um extremo que a gente vai ter aqui, que são os países europeus. Tá? E aqui o Japão também, onde a taxa de fecundidade é abaixo de 1,40, chega a 0,7, 0,8 em alguns países como a Itália. Né? E o que isso tem a ver? Professor, mas o que isso tem a ver? 0,8, e aí, professor, mas está falando 0,8, é o quê? É filho por casal. Filho por casal. Então eu estou dizendo aqui, olha só, a taxa de fecundidade na Itália chega a ser 0,8 filhos por casal. Né? No Brasil,
2,1, ultimamente chega a 1,9, oscila um pouco. Aí a pessoa diz assim, mas peraí, professor, agora eu não entendi essa bagaça. Você está dizendo que é 0,8 filho por casal? O que isso significa? Que na Itália as pessoas têm um saci pererê por casal? Né? É que no Brasil são 2 filhos e uma orelha? Não, não é isso. Eu estou pegando o número absoluto de nascimentos, né? E eu estou dividindo pelo número da população. E aí você vai ter um número quebrado, tá? E aí muitas das vezes esse número quebrado reflete uma realidade ali, né? Ou seja, então, quando eu digo para vocês assim, olha, o Brasil hoje está com 1,9 de filho por casal, eu estou querendo dizer o quê? Que hoje a maioria dos casais tem aí um filho, 2 filhos, né? Bem diferente do que a gente sabe dos nossos avós, dos nossos bisavós. Tinham 10, né, 11 filhos facilmente, facilmente. A minha avó teve 14 filhos, né? Então, assim, essa é uma realidade que é um cálculo e que chega a esse número. Agora, o importante a gente entender é o seguinte, eu tenho, qual é o número mágico para eu manter a população estabilizada? Bem, se eu estou falando de casal, eu tenho que ter pelo menos ali, né, 2 filhos por casal para você manter a média, tá, da população. Tá? Qualquer coisa acima, muito acima de 2, você está tendo um aumento da população. Qualquer coisa abaixo de 2, você está tendo o quê? Um decréscimo da população. Então vocês podem olhar aqui rapidamente que muitos países já estão mergulhados nessa realidade, né, de um decréscimo da população, e outros estão caminhando para isso. Tá? Aliás, a gente vai discutir isso melhor na nossa próxima aula. Gente, valeu, obrigado pela atenção e até a próxima.